e já tenho 22 anos que eu estou no setor. Trabalhei em algumas das operadoras de telefonia nacionais, como eu disse, a Telemig e a Claro, e depois eu passei para a área dos fornecedores, né? Então, eu trabalhei em algumas multinacionais, a Telcordia, a Ericsson, a Openet e recentemente a Amdocs. Tenho também um livro publicado pela editora Apris, que é um livro de ciências de dados aplicado ao mercado financeiro, tá? Que foi resultado da minha tese de mestrado, e a editora me convidou para essa publicação de um livro. Vamos lá ao que interessa. O que eu pretendo cobrir aqui com vocês hoje, né? As previsões e estágios na corrida pelo 5G, tá? Entender um pouco quais são os requerimentos para o 5G, casos de uso, vai ter muita coisa interessante, vou usar alguns vídeos para ilustrar melhor aí os casos de uso do 5G, por que a quinta geração ela se diferencia das gerações anteriores, e as tecnologias que possibilitarão o 5G. É um assunto muito amplo, pessoal, assim, tem muita coisa que pode ser explorada, que pode ser passada. Eu tentei selecionar aqui o que faria mais sentido para o tempo que eu tenho aqui e para uma audiência mais diversificada, né? Eu espero que com esses tópicos eu consiga aí, acrescentar, né, o entendimento de vocês sobre o 5G, e que principalmente que eu encoraje a vocês a explorarem mais na carreira de vocês o 5G, né? Então, são esses os tópicos aí que eu vou passar com vocês. Então, o 5G, ele está iniciando uma nova era da mobilidade, né? Então, historicamente, acredito que muitos de vocês ainda nem eram nascidos na primeira e na segunda geração. A primeira geração por volta da década de 80, a segunda geração na década de 90. Foram gerações que estavam focadas, tinham como desafio a parte de cobertura. Então, quem viveu essa época lembra muito bem como era a disputa entre as operadoras de celular, que até eram muito mais do que hoje a gente tem. Hoje a gente tem basicamente 3 ou 4, né, operadoras de telefonia celular. Então, havia uma disputa muito grande pela cobertura, né? Quem chegava primeiro numa determinada localidade, quem tinha melhor cobertura nas capitais, quem tinha cobertura quando o usuário estava viajando, mesmo nacionalmente. Então, a primeira e a segunda geração, elas foram muito voltadas para essa parte de cobertura. Então, a gente classifica como a era da cobertura. Em seguida veio a terceira e a quarta geração. Aí a gente já está falando do início dos anos 2000, 2010 para a quarta geração. Tem um vídeo muito interessante que fica claro essa era, né, que é o vídeo do Steve Jobs lançando o iPhone. Então, em que ele faz a comparação do iPhone com os outros smartphones que tinham até então, né? Por exemplo, o BlackBerry era um deles. E a terceira e a quarta geração ela ficou caracterizada pela era dos smartphones. Foi quando foi possível, né? As redes das operadoras começaram a oferecer a possibilidade de serviços em velocidade muito mais alta, serviços de dados em velocidades muito maiores, e através dos smartphones foi possível você ter acesso a vídeo, acesso a e-mail, acesso à internet, que nas gerações anteriores não era possível. Então, na terceira e a quarta geração, a gente classifica como a era dos smartphones. Né? A gente passou a equipar os dispositivos móveis, né, com um processamento que antes era possível somente nos computadores. E não só a parte de processamento, mas também a parte de banda larga, que foi introduzida às novas velocidades da terceira e da quarta geração. E agora a gente está iniciando a quinta geração, que vai ser uma geração conhecida como a era da integração. Tá?
Então, como eu vou passar durante essa apresentação, a gente vê uma geração onde vai ter integração das diversas gerações, né, das diversas tecnologias das gerações móveis, a integração com a rede fixa, a integração com Wi-Fi, também a integração entre provedores de conteúdo com a rede dos prestadores de serviço, muito mais integração entre os dispositivos móveis, seja humano para humano, humano para máquina, máquina para máquina, né? A internet das coisas, ela vai estar totalmente como parte do 5G, né? O 5G é um grande viabilizador da internet das coisas, né? O que ele vai estar trazendo aí de ganhos, de evolução na rede. Então, a quinta geração ela vai ser conhecida, está sendo conhecida como a era da integração. Uma das principais mensagens dessa apresentação é que a quinta geração, o que ela traz comparativamente com as gerações anteriores, em termos de ganho, é muito maior. Então, o que a gente está ganhando da quarta para a quinta geração, em termos de funcionalidades, em termos de transformações na rede, em termos de possibilidades, muito maior do que foi visto nas transições anteriores, seja da primeira para a segunda, da segunda para a terceira da quarta. Então, por isso, eu utilizo essa equação aqui para passar a mensagem do que a quinta geração vai trazer muito mais ganhos em relação à quarta geração do que as transições anteriores, tá? E é isso que eu vou começar a mostrar aqui para vocês. Antes de começar a entrar nas questões de casos de uso, nas questões de requerimentos, só passar por alguns números aqui, projeções para o 5G. Então, algumas projeções de assinantes, né? Esse gráfico eu tenho aqui no eixo horizontal, no eixo X, os anos, né, desde 2016 até 2027, e no eixo vertical eu tenho a quantidade de assinantes. Em cada cor aqui eu tenho uma das gerações de telefonia, né? Então, em laranja aqui eu tenho a quinta geração, e as outras gerações estão aqui abaixo. Então, o que a gente observa aqui é que a partir de 2019, 2020, que foram as primeiras implementações do 5G, a gente vai ver um crescimento da quantidade de assinantes de usuários 5G, atingindo 4,4 bilhões em 2027, né? De um total de 8,9 bilhões, 4,4 bilhões, ou seja, a metade, né, quase, vão ser assinantes 5G. Então, o que a gente vê através dos outros gráficos é uma migração, né, das outras tecnologias, das outras gerações para o 5G, né? Dando continuidade aqui, com relação à cobertura, a gente tem aqui no primeiro gráfico em amarelo o percentual de cobertura, né, das gerações 1, 2 e 3. Então, em 2020 a gente tinha em cerca de 95%, que vai permanecer até 2027 a cobertura. Em relação ao 4G, em 2020, isso globalmente, tá, pessoal? Em 2020, a gente tem em torno de 80% de cobertura 4G, em 2027 isso vai crescer para 95%. Já o 5G, a gente vai ter esse salto aqui de 15% para cerca de 75%. Né? Então, é um processo natural, aconteceu com as outras gerações, né? A cobertura ela vai crescendo aos poucos, mas o que a gente tem observado que está sendo projetado para o 5G, não só em termos de cobertura, mas também em termos de assinante, de tráfego, que vai ser um crescimento muito maior que as gerações anteriores. Tá? Então, o 5G ele está sendo muito mais robusto, né? Muito mais rápido em todos os indicadores de quantidade de assinantes, de cobertura, de tráfego de dados, né? No que diz respeito a crescimento. Seguindo aqui, esse gráfico a princípio parece um pouco confuso, mas o que eu tenho aqui no eixo X são as diferentes regiões do mundo, tá? E eu tenho, basicamente, para cada uma dessas regiões, um comparativo do ano de 2021 com o ano de 2027 no que diz respeito à distribuição do tráfego por tecnologia.
Então, se a gente pegar em 2021, no mercado norte-americano, eles já tinham cerca de 20% da cobertura 5G, né? E a gente aqui na América Latina não tinha quase nada, né? E para 2027, a gente vê em todos os mercados um crescimento substancial do tráfego. Aqui eu estou falando de tráfego, não é de cobertura, não, tá? É de tráfego. Eu estou vendo para todos os mercados um crescimento muito significativo do tráfego em cima das redes 5G. Tá? Então, a não ser para os mercados mais subdesenvolvidos, a partir de 2007, o tráfego vai ser predominantemente, né, a sua maior parte vai ser através das redes 5G. Tá? Então, a mensagem desse gráfico aqui, basicamente, é essa migração do tráfego das tecnologias 4G, 3G, 2G para o 5G, e deixar claro que essa migração ela varia de mercado para mercado, né? De acordo com o poder econômico, de acordo com o desenvolvimento daquele mercado, você vai observar um comportamento diferente na pujança dessa migração de tráfego. E por último, também referente ao tráfego, tá? Só que agora aqui eu tenho a divisão no laranja, o tráfego móvel 5G, no amarelo, o tráfego móvel para as gerações anteriores, e no roxo, o tráfego fixo. Então, o que a gente observa aqui, a gente está em 2022 até 2027, a gente vai ver um aumento expressivo do tráfego de todo, nas três categorias, né? Mas a maior representatividade é do 5G. Então, o 5G vai ser o grande alavancador, né, do aumento de tráfego total, seja ele móvel ou fixo. Tá? Então, essa é a mensagem. De 2021 até 2027, a gente observou, projetado um aumento de quase 5 vezes do tráfego. Tá? Todas essas informações são informações públicas, tá? De um relatório de um fornecedor, que é a Ericsson, que faz esse relatório anual com projeções e está disponível na internet, é uma informação pública. Tá? Agora, um pouco sobre o que vem aí, né, do ponto de vista de usuário. Com o 5G. Então, quando o 5G ele foi pensado, ele foi definido, né? Isso levou-se acho que 3 anos para a definição dessa visão do que seria o 5G. Os casos de uso, ou seja, aqueles cenários funcionais que seriam experimentados pelos usuários 5G, eles foram agrupados em 3 categorias, que estão aqui em rosa, tá? A primeira delas, no topo, a gente tem a categoria chamada Enhanced Mobile Broadband, ou seja, a banda larga móvel melhorada. Tá? Então, são os casos de uso que vão ter por trás das maiores velocidades do 5G em relação às gerações anteriores, em relação ao 4G. Tá? A segunda categoria é o Massive Machine Type Communication, ou MMTC. Traduzindo, né, a comunicação tipo massiva por máquinas. Então, são todos aqueles casos de uso onde você vai ter dispositivos comunicando com outros dispositivos, onde você vai ter a internet das coisas, né? Aqueles sensores, as cidades inteligentes, o monitoramento dos smartwatches, os veículos se comunicando com veículos. Então, são todos esses casos de uso onde eu tenho a comunicação massiva entre as máquinas, né? Equipadas com sensores, equipados com dispositivo da internet das coisas. E por último, que são os casos de uso da categoria Ultra Reliable Low Latency Communication, que são as comunicações de dados de latência de baixa latência em redes ultra confiável, né?
Então, são todos aqueles casos de uso em que eu preciso de baixa latência. E aí eu tenho alguns casos de uso muito interessantes, né? Por exemplo, o veículo autônomo é um dos exemplos dessa categoria, né? Um veículo, para ele ser autônomo, ele vai precisar de uma rede, o suporte de uma rede com uma latência muito baixa. Uma cirurgia remota, né? Imagina você tendo um equipamento cirúrgico operado remotamente. Então, o tempo de resposta dos comandos do cirurgião naquele equipamento tem que ser extremamente rápido, né? Uma latência muito baixa. Então, essas são as 3 categorias. E eu vou passar por tem alguns vídeos aqui que eu vou passar por algumas dessas categorias para ilustrar melhor. E dentro dessas categorias eu tenho também interações distintas, né? Eu posso ter interação entre humanos, né? A tradicional chamada de voz ou a chamada de vídeo é uma interação humana. A interação da humanos com máquina, né? Por exemplo, os pagamentos, micropagamentos, os smartwatches, são exemplos de comunicação entre humanos e máquinas, e a comunicação entre máquinas, que vai ser o grande, a grande inovação, né, do 5G, que vão ser veículos falando com veículos, a automatização das fábricas, drones autônomos fazendo monitoramento. Então, tem alguns vídeos que eu vou passar agora, que vai ficar logo em seguida, que vai ficar mais claro esses casos de uso. Então, para atender todos esses casos de uso, nesses 3 grupos, a gente tem os requerimentos da parte da rede. Quais são os parâmetros de performance da rede do 5G necessários, né, para atender esses casos de uso? Então, isso foi a definição, quando o 5G foi pensado, foram definidos quais são esses requerimentos de performance da rede para a viabilização desses casos de uso. Então, enquanto nas outras gerações a gente observava muito a questão da banda larga, né, quanto que o 4G trouxe de ganho da banda larga em relação ao 3G. Então, nas gerações anteriores, os ganhos ficaram muito concentrados na parte de melhoria da velocidade da rede, né, do throughput da rede. Então, o 5G ele tem um ganho realmente de 10 vezes em relação ao 4G. Mas, além disso, além do throughput, a gente tem outras melhorias. Por exemplo, a densidade de conexão. Eu vou ter, como eu falei, a internet das coisas, né? O 5G vai ser um grande viabilizador da internet das coisas, porque ele vai permitir uma eficiência de conexão 10 vezes maiores do que a 4ª geração. Então, você vai ter uma conexão muito mais densa, e isso vai ser possível porque a sinalização, a trocada entre esses dispositivos vai ser muito mais eficiente. Com relação à latência, o 5G ele tem como objetivo, como alvo, a diminuição de 10 vezes a latência, né? De chegar em situações que a latência pode ser de 1 milissegundo. A eficiência espectral, né, o espectro de radiofrequência, né, por onde as ondas de rádio carregam as informações, é um bem extremamente limitado e caro, né? Paga-se muito, o custo das licenças para a utilização desse espectro é extremamente alto. Então, a necessidade de uma eficiência espectral maior iminente para o 5G, e realmente ele consegue entregar 3 vezes mais a utilização eficiente, né, do espectro. Isso quer dizer que ele vai conseguir transportar mais bits por hertz, né, que é a unidade de frequência. E com isso, o aumento da capacidade de tráfego vai ser 100 vezes maior. Então, você vai ter uma hiperdensificação da rede. Você vai conseguir transportar uma quantidade de informação 100 vezes maior do que na geração anterior.
E, finalmente, a parte de eficiência da rede. Aí, quando eu estou falando de eficiência, eu estou falando tanto da parte de consumo de energia quanto de processamento. Então, a rede 5G ela vai trazer uma eficiência de utilização da energia e uma eficiência do processamento que vai em aumentar 100 vezes a eficiência da rede, né? Então, esses são parâmetros, tá, que foram definidos como requerimentos para o 5G entregar todos aqueles casos de uso. E um ponto importante é que, assim como nas gerações anteriores, mas mais evidente nessa geração, porque a transformação é muito maior, essas entregas, né, essas melhorias, elas vão ser feitas em fases. Essas fases são o que a gente chama, nós chamamos da indústria de releases do 3GPP. O 3GPP é o órgão padronizador que define as especificações técnicas, não só do 5G, mas de todas as gerações. Então, dentro do 3GPP, dentro dessas especificações, você tem os releases que definem, que especificam as arquiteturas, tudo que vai ser entregue dentro daquela tecnologia, daquela geração. E a gente começou no release 15, por volta de 2019 e 2020, a implementação do 5G. E agora a gente está passando para o release 16, que já está vindo alguns ganhos a mais, aí vai vir depois o release 17, o release 18. Então, com cada um desses releases, a rede 5G vai se tornando cada vez mais madura. Então, esses requerimentos de performance aqui são valores de referência para a rede quando ela estiver no seu estágio maduro, né? Então, só para setar as expectativas aí do que o que está sendo lançado hoje como 5G pela Claro, pela Vivo, pela TIM, não vai conseguir entregar uma latência de um milissegundo ainda, tá? Por quê? Porque essa possibilidade depende de um grupo de funcionalidades, de um grupo de evoluções, de transformações que estão definidas no release adiante, tá? Então, só para colocar em perspectiva, essas fases que o 3G vai amadurecer, né, pelas redes dos prestadores de serviço e, consequentemente, esses serviços vão ser ofertados para a gente, né, como usuários. Com todos esses ganhos, com todas essas melhorias, com todas essas possibilidades, várias indústrias vão ser beneficiadas, né, com o 5G. Eu vou passar rapidamente aqui, exemplificando 10 dessas indústrias e algumas das melhorias que são esperadas para essas indústrias que vão ser trazidas pelo 5G, né? Então, a indústria manufatureira, né, ela vai, com a gestão, com o ganho da gestão de mobilidade, o ganho de uma cobertura mais eficiente e a garantia de qualidade do serviço fornecido pelo 5G, cada vez mais essa indústria vai ser equipada com veículos guiados automatizados. O que são esses veículos guiados automatizados? São aquelas empilhadeiras, tratores, movimentadores de paletas, que vão, com a rede 5G, elas vão ser automatizadas e vão poder, por exemplo, ser operadas remotamente ou ser operadas autonomamente. Então, a indústria manufatureira vai se beneficiar do 5G, podendo se equipar com esse tipo de equipamento, esses veículos guiados automatizados. Robôs, né, controlados remotamente, eles requerem uma latência de rede muito baixa. Hoje, esses tipos de máquinas não estão disponíveis porque tem um custo muito grande para a implementação de uma rede cabeada com fibra ótica nesse parque, né, no chão de fábrica. Com o 5G, aquela fábrica não precisa ela desenvolver a própria rede, implementar a própria rede dela. Ela vai contratar esse serviço, né, da operadora da Vivo, da Claro ou da TIM, e isso vai ficar vai viabilizar muito mais a utilização desse tipo de maquinário. A indústria de energia e utilidade pública, né?
cada vez mais as, as, as malhas, né, de distribuição de energia, de produção de energia, vão estar equipadas com sensores que vão coletar informação em tempo real, né, através da rede 5G, prover essas informações para um centro de controle, e esse centro de controle, com essas informações que chegaram até ele pela rede 5G, vai poder vai reavaliar a distribuição da energia que está sendo produzida e não está sendo utilizada em um determinado setor da malha, ou que está escassa em outro setor. Então, toda a rede elétrica, né, a indústria de energia equipada com sensores que vão ser alimentados, que vão alimentar a rede 5G de informação, vai possibilitar aí um monitoramento e um uso mais eficiente do grid elétrico, né? As plataformas de produção de petróleo, né, que, por exemplo, da Petrobras, que estão no campo do pré-sal, estão lá em alto mar, que tem uma dificuldade muito grande de implementação de uma rede até essas plataformas. Com o 5G, com as velocidades, com a cobertura, com a latência da rede 5G, essas plataformas vão poder passar as informações também para um centro de controle, e esse centro de controle vai poder fazer a avaliação se o processo do setor produtivo, né? Se tem alguma melhoria que pode ser feita baseado naquelas informações que vão ser alimentadas pela rede 5G. Outra indústria que vai ser beneficiada pelo 5G, a segurança pública, né? Câmeras de alta definição, equipadas com sensor de temperatura, as cidades inteligentes, equipadas com múltiplos sensores, né? Então, a rede 5G vai possibilitar o uso massivo de sensores, de medidores, de coletores de informação, e essas informações vão ser transportadas pela rede para suportar indústrias diversas, né? Por exemplo, com vídeos de alta definição, tanto para tomada de decisão, seja na parte de segurança, seja na parte de gerenciamento de tráfego, seja na parte de incêndio, por exemplo, na parte de monitoramento de estruturas, colocar sensores em pontes que vão estar avaliando a vibração, identificação de anomalias na vibração daquela estrutura, que vão alimentar um centro de decisão também para alguma tomada de decisão de precaução. Então, isso é um outro tipo de aplicação. A indústria da saúde... Fábio, só avisar que a gente já chegou nos 30 minutos, só para te avisar. E aí eu também uma perguntinha que eu vi aqui o Anthony. Uhum. Você está falando bastante de tráfego, é só para explicar um pouquinho o que é esse tráfego, né? Tráfego, na verdade, é a quantidade de dados de informação que está circulando, certo? Isso, Quando você está exatamente. mencionando sobre tráfego, né? O tráfego é o transporte da informação, né? O dado trafegando pela rede. Então, a gente usa o termo tráfego porque os bits e bytes, eles vão trafegar pela rede para chegar de um ponto a outro. Então, isso é o tráfego. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Mais alguma pergunta? Tem algumas, mas eu vou deixar para o final. É Tá bom. melhor. A indústria de transporte público, que vai ter a possibilidade de oferecer o 5G em trens de alta velocidade. O 5G ele vai suportar até 500 km por hora. Então, um usuário que está com seu smartphone num trem de alta velocidade, né, que é muito comum no mercado asiático, na Europa, ele vai continuar podendo utilizar o serviço. O suporte para distribuição de passageiros, né, sensores dentro dos vagões, vão poder coletar informação de vagões que estão mais vazios e orientar nas plataformas de embarque o direcionamento de passageiros para aqueles vagões. A indústria de mídia e entretenimento, né, com a indústria de gaming, que é uma indústria muito poderosa,
ela vai ter um benefício muito grande com o 5G, com as latências baixas e as altas velocidades do 5G. Essa indústria não vai depender mais da venda de um console para viabilizar os games, né? Os principais fornecedores, a Microsoft, Sony, todos esses fornecedores já têm as suas soluções em nuvem. Então, o game está migrando do console para a nuvem no 5G. Então, você vai poder participar de um game sem precisar ter um console. A realidade aumentada e a realidade virtual também é outro benefício do 5G, né? Imagina você poder assistir na sala da sua casa, ao vivo, o show da sua banda predileta projetado, né? Isso é um dos casos de uso possível com a realidade aumentada. Vai ter um vídeo falando bem da realidade aumentada. O setor automotivo, que acho que é um dos mais... é um caso de uso mais evidente do 5G, que são os carros autônomos, que você vai ter a comunicação não só entre eles, mas com o pedestre, com o semáforo, com a infraestrutura, com a rede, gestão de frota, né, que é mais uma aplicação de internet das coisas. Você vai ter dispositivos instalados nos carros que vão coletar a velocidade média da viagem, consumo, se o passageiro e o motorista estão utilizando o cinto de segurança, o estado da bateria, o estado do motor, se teve alguma falha, se teve algum acidente. Então, tudo isso vai ser cada vez mais frequente nas nossas vidas, né? Setor financeiro, com micropagamentos, com gerenciamento de garantias, que é um caso muito específico, né, muito aplicável no mercado norte-americano. Você consegue ver a atividade de um tomador de empréstimo, a atividade de produção, para saber se ele está em risco de honrar ou não um débito que ele tem, de acordo com o monitoramento da atividade das máquinas que ele utiliza, por exemplo. A indústria de varejo, com a publicidades por geolocalização, o 5G ele vai trazer a precisão de centímetros na localização, o 4G a precisão em metros. Então, com essa precisão de centímetros e com a densidade, a maior densidade de comunicação, você vai poder, por exemplo, receber uma oferta, um anúncio, quando você estiver exatamente na porta de uma loja de varejo, por exemplo. Então, isso vai ser cada vez mais comum. Vídeos onde você interage, você pode estar interessado, por exemplo, num vestuário de um dos atores de um vídeo, você clica e já é redirecionado para uma página de comércio vendendo aquele item. A indústria de agricultura, né, que é muito forte no Brasil, né, com monitoramento de maquinário, né, que vai passar informações em tempo real para um centro de controle, para melhora de eficiência de produção, se está faltando chuva, se a irrigação não está suficiente, se tem que ter algum ajuste. Então, isso vai ajudar muito o setor, já até ajuda, já está até implementado mesmo no 4G, mas com 5G vai ser muito mais fácil a entrega desse tipo de suporte à indústria agricultora. Drones que vão fazer o monitoramento da safra, né, do plantio. Eu vou colocar um vídeo aqui, pessoal, um vídeo de 1 minuto e 40. Então, ele está em inglês, mas acho que ele dá para entender pela ilustração. Então, vão ter vários casos de uso aqui no mesmo vídeo. Então, você vai iniciar, vão ter o caso de uso de amigos brincando num parque, e através da realidade aumentada, aquele parque se transforma num jogo intergaláctico. Depois vai ter uma fábrica automotiva onde todos os robôs são automatizados, né? E a rede 5G a qualidade dela, a latência baixa da rede 5G vai viabilizar esses robôs trabalhando todos de forma autônoma. A comunicação, depois um exemplo de uma comunicação entre carros para a questão de segurança, a parte, e vai ter também, para finalizar, uma ambulância
onde a informação do paciente que está sendo transportado na ambulância já alimenta o hospital para ajudar o hospital no atendimento mais rápido, mais agilizado daquele paciente. Então, vamos lá. Alguém me dá um sinal se o som está saindo? Está saindo sim. Beleza. 5G is really the future communication standard that's being designed now. 5G is going to enable not only even better smartphones, it's also able to deliver higher data rates. It's able to deliver lower latency. It's able to deliver more mission-critical reliability and availability. These sort of improvements are something that is going to bring in a new range of applications. I get excited about the possibility for virtual reality, augmented reality-based games, where it may not be too surprising that 10 years from now, people are going to be gathering with their friends in a park, and they're all bringing their head-mounted displays, and there's communication between those devices. There's communication from the network to those devices. Entirely new mixtures of physical and virtual reality games are being played. If we look at the automotive industry and the ability for these factories themselves to have critical communication within the factory, low latency information exchange between a larger number of industrial equipment within the factory. And then you can also look at the sort of communication technologies that are going to be embedded into the vehicles themselves. So this both from a safety application in terms of communication between vehicles, but then also in terms of amount of data that's being created within a vehicle. Let's take the example of an EMT in terms of relaying information back that they capture upon recognizing the patient and the symptoms. But then there's also the aspect of what sort of data is immediately available to the EMT. It's the ability to have that kind of information availability be more instantaneous, more relevant, and more structured specific to that situation. Qualcomm is driving 5G in many different directions and really pushing the boundaries of what's capable for a wireless network. Então, esse foi uma ilustração, né, um vídeo que está disponível aí no YouTube, desse fornecedor de chipset, que é a Qualcomm. E ficou claro, né, alguns exemplos de casos de uso, né, e isso vai ser cada vez mais comum e cada vez mais casos de uso vão estar disponíveis com 5G. O caso específico de realidade aumentada, vou colocar mais um vídeo aqui. Então, esse aqui é um óculos que já é comercializado, tá, por uma das plataformas que fazem desenvolvimento dessa realidade aumentada. Mas no vídeo também está em inglês, mas vai ficar evidente assim as aplicações da realidade aumentada, seja para fins artísticos, né, como galerias em 3 dimensões, seja para fins terapêuticos, né, seja para a parte de educação imersiva. Imagina você aprendendo sobre história com imagens em realidade aumentada, ou você fazendo, sei lá, um passeio no Coliseu e vendo em realidade aumentada a história daquele, né, daquele local. Então, a realidade aumentada vai ser uma forma enriquecida de comunicação, uma nova forma de comunicação. E é interessante que uma das designers faz um comentário nesse vídeo, que ela fala como que pode toda essa tecnologia caber em algo tão pequeno. Ela está se referindo aos óculos, né? Mas, na verdade, tem toda uma rede 5G por trás, tem toda uma rede que vai possibilitar aqueles óculos entregarem aquela experiência, né, de capturar a imagem e misturar, né, inserir imagens, né, que é a realidade aumentada, a uma realidade real. Né? Então, essa é a ideia, de sobrepor o que você queira no mundo real. Essa é a ideia da realidade aumentada. Então, vamos passar esse vídeo aqui. As an artist, I'm constantly thinking about the different ways that I can tell stories and share my vision of the world to people. I first saw them and I was like, how does all this technology fit into something so small? The new spectacles are going to allow you to overlay anything you want onto the real world. I like using technology to delight people and immerse them in a world that they couldn't experience in reality. Because I really wanted to use AR in a therapeutic sense. Looking at the ebb and flow of water and sea creatures, I think that really inspires my creation.
As a Black artist, I feel like a lot of young, up-and-coming artists are not represented. I wanted to showcase their work in an augmented reality gallery in 3D and show them in a light that is beautiful and just inspirational. Now I can actually walk around and see what I'm capturing and get cool shots to share with my friends. I feel like this generation is going to finally push the new digital frontier. This is going to change the game forever. So I loved New Mexico, and I really wanted to sort of create a love poem to New Mexico and an immersive history lesson. You are standing on the rim of the Valle Caldera. I love these historic road signs. They're sort of these funny, archaic things, and I love the idea that it might bring new life to this old way that we used to give people information. I think AR is about having a conversation with the world. I always go back to try to ask really essential questions. What makes us human? What makes us happy? What does it mean to be alive and communicating? I love poetry. I love language. I love words. What would it feel like to walk through a poem? Lens Studio is the Swiss Army knife of augmented reality creation. The marriage between Lens Studio and these spectacles, they're two devices that were literally designed to work together, so it's such a seamless development experience. It does feel like magic when you are working on the program Lens Studio and then you push it to spectacles and then it's there. It's right in front of you. And it wasn't there a moment ago. I'm actually coding on this thing. I'm experiencing stuff I've made in it. For me, solving problems is always like human-centered design first. It's all just trial and error of figuring out how to make this experience the best that it can be. The future of AR feels like shared experiences, shared realities. Having artists be a part of the conversation when these things are emerging, I think is going to create a kinder and gentler world. I want to create a world where people feel uplifted, and I want them to feel heard. AR is such an opportunity to create a more inclusive world. We may not like the way that we've always done that with technology, but this is an opportunity to create a new way. This is how we're going to do things in the future, and it's now. Create the world you want to see. Então, a ideia é crie o mundo, né, que você gostaria de ver, né? Aí essa é a ideia por trás da realidade aumentada. Então, realmente vai ser uma nova forma de comunicação, vai ser uma nova experiência, né, que vai ser ofertada, né, para os usuários da rede 5G. Agora, esse outro caso de uso, né, que é o caso de uso da celular, veículo to everything, né? Então, os veículos conectados com qualquer coisa. Essa qualquer coisa pode ser um outro veículo, pode ser um pedestre, pode ser um semáforo, pode ser a infraestrutura, né? Então, tudo isso é possível de interação. Então, esse vídeo aqui até não tem som, mas eu vou explicando um pouco ao longo dele. Então, eu tenho duas imagens aqui. Na esquerda, o motorista 1, que vai estar fazendo a captura das imagens e processando essas informações e alimentando outros veículos, que é o da direita, que é o veículo Driver 2, tá? O motorista 2. Então, pode ser um carro autônomo ou não, tá? Mas a ideia é que tem uma câmera nesse veículo 1 que vai capturando as imagens e, em tempo real, alimentando uma plataforma, né, de veículo to veículo, com essas informações. Então, ele vai identificando pedestres, né? E tudo isso inteligência artificial, né? Você tem toda essa identificação. Ele começa já a monitorar vagas, então ele começa a compartilhar essa informação de vagas com outros veículos, né, que podem estar procurando vagas. Então, à medida que as vagas são identificadas, elas são apontadas para o veículo da 2, da direita. Então, essa é a ideia, né, é você ter o veículo 1 está tendo todas essas interações com diversos elementos, né, que estão à sua frente na imagem, sejam vagas, né, que é a infraestrutura, seja outros veículos, seja o pedestre, seja o semáforo. Ele processa aquela imagem em tempo real, tem uma inteligência artificial para identificar que aquilo é uma vaga, por exemplo, que aquilo é um pedestre, e ele
compartilha essa imagem, essas informações, né, nem são as imagens, as informações já processadas com outros veículos. Então, isso é a ideia por trás, né, dos casos de uso de veículo-to-veículo, veículo autônomo. Tá? Acho que podemos passar aqui. A gente está correndo. Fábio, falta tempo. 10 minutinhos aí. Tá. Acho que eu vou pular esse filme aqui. Esse filme aqui era de um drone que está monitorando um porto na Antuérpia, na Bélgica. Ele é autônomo, ele vai fazer monitoramento daquele porto, coletando informações, vendo se está tendo algum vazamento, mais ou menos igual ao do carro. Ele tem a inteligência artificial para processar toda a imagem e tirar conclusões e gerar informações para a tomada de decisão dessa empresa de transportes no porto da Antuérpia. Esse é um caso real, tá? Está implementado, é um caso recente, acho que foi fevereiro desse ano. Então, é um drone autônomo, ele faz a viagem pelo porto autonomamente, faz a coleta das informações e ele tem a capacidade de identificar vazamentos ou movimento de seres humanos ou de caminhões no porto. Eu vou pular ele por causa do tempo. Então, vamos lá. Eu falei de casos de uso, de requerimentos. Agora, quais são as tecnologias que estão por trás do 5G, que vão possibilitar tudo isso, né? Quais são as tecnologias que vão permitir atingir todos esses requerimentos que as outras gerações não conseguiram, né? Porque as outras gerações também, elas poderiam querer atingir esses mesmos parâmetros, né, de performance, mas elas não conseguiam, porque elas não tinham as tecnologias que hoje estão disponíveis e que o 5G está utilizando. Quem são essas tecnologias, né? Então, a virtualização das redes, quando a gente está falando de virtualização, a gente está falando de Docker Container, Kubernetes, né, que eu acho que são algumas palavras que talvez gere algum gatilho aí em vocês, mas quando a gente fala de virtualização das funções de rede, é justamente essa capacidade de desacoplar o hardware do software. Então, esse desacoplamento permitiu uma série de benefícios, né? Como, por exemplo, a redução dos custos, né? As soluções hoje da rede de telecomunicações pode utilizar hardware de commodity, né? Comoditizado, então isso reduziu bastante o custo. E também teve, com a virtualização, uma melhor eficiência da interação das funções de rede, né? E com isso uma redução da latência, né? A virtualização é um dos grandes motivadores da redução da latência, que hoje a gente está conseguindo com 5G. Um uso mais eficiente da energia, maior eficiência energética, a parte de escalabilidade, eu consigo escalar a minha rede para o tráfego, né, para a quantidade de transações de forma mais instantânea. As redes definidas por software também foi outra tecnologia que está possibilitando tudo isso, né? Eu consegui fazer uma rearquitetura da rede, separando o controle do tráfego, e isso vai me permitir centralizar o controle da rede, e centralizando o controle da rede fica muito mais fácil integrar com terceiros. O network slicing, que também é um termo que é muito em alta no 5G, que é você conseguir, logicamente, de forma lógica, definir redes separadas, isoladas, para tratamento de casos específicos, né? Então, eu posso ter um slice, o slice do inglês é fatia, né? Então, eu posso ter uma fatia da minha rede dedicada para casos de uso que requer latência baixa. Eu posso ter uma fatia da minha rede dedicada para um hospital. Essa fatia vai ser dedicada totalmente para aquele hospital. Então, aquele hospital é importantíssimo, por exemplo, uma cirurgia remota. O MEC, que é o Multi-Access Edge Computing, para reduzir a latência, a estratégia foi colocar capacidade computacional mais próximo do usuário, dos casos de uso. Então, isso é o MEC, que o 5G também está trazendo. O rádio 5G é muito mais eficiente, tem uma série de inovações no rádio 5G, um uso de uma faixa mais ampla de frequência que as gerações anteriores, uso de antenas mais avançadas, de maior quantidade,
em maior quantidade do que as gerações anteriores. Então, houve uma evolução muito grande na parte de radiofrequência, que permitiu todos os ganhos aí que a gente passou pelo 5G. Tecnologias para automação dos processos, né? Então, hoje, os processos dentro de uma rede de 5G, eles são totalmente automatizados, com o menor intervenção humana possível, a menor intervenção humana possível. Então, isso é automação que está sendo trazida com ferramentas, né? Com outras ferramentas que nas gerações anteriores não estavam fazendo uso. Então, no rádio 5G, a gente teve essa rearquitetura, né, e a decomposição dos elementos de rede, e o melhor uso do espectro foi fundamental. Então, as micro-ondas, né, de frequência extremamente alta, possibilitou células bem menores, ultradensas, com formação de feixes dinâmicos. Se você olhar aqui na figura, vai ver essa antena com uma série de microantenas fazendo feixes, né, que eles chamam de beams dinâmicos, que mirando assim, sem perda espectral, bem focado mesmo. O uso massivo de várias antenas, ao tanto de antena que tem nessa figura aqui, né? As gerações anteriores, no 5G, vão ter centenas de antenas numa torre. A miniaturização das estações base, isso vai fazer também um menor uso de energia e uma possibilidade de maior número de antenas espalhadas para fazer a cobertura, e a comunicação full duplex. No core, né, a rede eu estou dividindo aqui na parte de radiofrequência e a parte do core da rede. O core da rede é o centro da rede, onde estão todos os servidores, mais processamento, onde está a parte de inteligência, o coração da rede. Então, ele é um core totalmente cloud nativo, com uma arquitetura baseada em serviços, né? Vai ter uma apresentação nossa de microserviços amanhã, então vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, isso é uma tecnologia que veio no 5G, as gerações anteriores não fazem uso de microserviço. A parte de virtualização e slices, que eu já falei um pouco, a parte de softwareização e cloudificação, que são tecnologias que estão vindo com 5G. As APIs, houve uma harmonização dos protocolos, né? Protocolos são as formas com que os elementos de redes se comunicam. Então, nas gerações anteriores eram protocolos diversos, agora no 5G teve uma harmonização, tudo em cima de HTTP REST, e a exposição da rede para terceiros. Então, vai ser muito mais fácil um provedor de conteúdo, uma Netflix, uma Amazon, se integrar à rede da operadora, porque vai ter um elemento específico para fazer essa integração, que é essa exposição para a rede de terceiros. Acho que é isso. Acho que consegui passar aí pelos casos de uso, pelos requerimentos dos casos de uso, pelas tecnologias que estão na frente, né, nem por trás, na frente desses casos de uso, nas projeções, né, de números, alguns números, nas fases, é bom ficar atento de que o 5G vai ser entregue em fases, na questão de que cada mercado tem o seu tempo e o seu poder econômico para a implementação e as suas demandas também, mas acho que o poder econômico é o mais importante. Então é isso, pessoal. Acho que... Fábio, assim, eu estou vendo aqui o pessoal elogiar bastante a sua apresentação, viu? Parabéns mesmo. Tem o pessoal aqui muita gente aqui diz que fez... Não, eu estou vendo as perguntas aqui, realmente estão bem inteligentes mesmo. O pessoal parece que já está conhecendo bem do assunto. E gente que fez trabalhos recentes nas universidades. Você não chegou a trazer aquele filminho, aquele vídeo da Amdocs com as maçãs lá, não? Você já chegou a ver ele, não? Não sei, assim, pelo nome eu não tô... Não, é que teve um caso mesmo, verídico mesmo, implementado lá nos Estados Unidos, com a Amdocs junto com... eu acho que foi a Comcast, não tenho certeza. Que eles implementaram um sistema que um drone, né, vai para uma plantação de maçã lá e ele vai coletando e ele sabe a umidade do solo ali, ele consegue detectar a umidade do solo, passa
para um central, né, para um lugar central, e ele já indica onde que precisa ter maior irrigação ou não, já aciona a irrigação. Isso aumentou bastante a porcentagem de produtividade daquela fazenda lá. É bem interessante onde que entra o 5G na agricultura também, tem toda uma coisa aí. Mas eu queria fazer rapidinho, tem gente aqui, pô, podia ficar mais umas horinhas você falando, Fábio, o pessoal aqui que tá bem interessante aqui. Mas, assim, tem algumas perguntas, se você puder tentar responder de uma forma mais rápida possível, mas eu acho que vale a pena aqui, algumas que eu anotei. O Jair está perguntando assim, o 5G, o sinal dele, né, por ser menor, eu acredito que seja a onda, né? Como essa questão será resolvida? Do tipo por causa da distância das antenas, que tem que ser mais perto, como é que a gente vai resolver esse problema? A questão das ondas menores, né, a frequência maior, tem um inconveniente de interferência, assim, da absorção, né, até a radiofrequência não é minha área de expertise não, tá, pessoal? Mas eu vou responder no que eu sei. Então, vegetação e construções vão absorver essa radiofrequência. Então, uma forma de contornar isso é justamente a necessidade de colocar mais antenas. Então, uma forma de contornar esse inconveniente é colocar um número cada vez maior de antenas, que é a questão do 5G, né? Você vai ter uma densidade muito maior de antenas para contornar essa situação. Eu imagino também que a implementação dessas antenas devem começar principalmente em polos mais de empresas e tal, né? Em lugares assim mais densamente populados, porque, né, assim, pelo menos no começo até que a coisa consiga ser diminuído o custo, né? O Fábio, Olha, estou perguntando aqui também se alguma previsão porque você parece que citou essa tecnologia vai até 2027, o pessoal está perguntando, já tem alguma outra coisa que o pessoal está pensando para substituir o 5G? Já tem, de repente, um 5G sendo eu tinha maquinado, separado, na minha primeira versão de apresentação, porque eu tive que reduzir em função do tempo, eu ia responder justamente essa pergunta. As etapas, né, de definição de uma geração, ela segue um trâmite, né, um processo muito bem definido pelos órgãos padronizadores, no caso o ITU, tá? E o 5G que a gente está implementando agora, ele começou a ser discutido lá em 2012. Então, em 2012, ele começou a ser pensado, demorou 3 anos para definir essa visão do que era o 5G, aí em 2015 começou o desenvolvimento para o 5G, aí depois de 5 anos a gente está agora implementando o que foi desenvolvido nesses 5 anos. Então, nesse momento agora, eles já estão fazendo a visão da 6ª geração. Tá? Então, acho que a pergunta está relacionada com isso. Sim. A 6ª geração já está começando a ser... Já estão começando a falar sobre isso. Já estão começando a definir, né, quais são as melhorias em relação ao 5G. Então, esse pessoal que define os padrões, eles estão, em média, de 5 a 8 anos à frente daquela geração. Então, eles já estão olhando para 5, 8 anos... Literalmente trabalhando no futuro, né? Exatamente, é o serviço de futurologia mesmo. Tá. Uma outra perguntinha última aqui, depois a gente coleta o restante, mas eu acho que foram as que mais me chamaram a atenção aqui. É mais um comentário, na verdade, que o salto da cobertura, foi o Clayton que falou isso, o salto de cobertura pode ser atribuído à implementação NCA que aproveitou a infraestrutura do 4G, é isso? Eu não sei o que é NCA. Mas NSA, sim, desculpa, NSA. NSA não standalone? Deve ser não standalone. Que são as possibilidades de implementação do 5G. Você tem o standalone, que é uma rede totalmente 5G, e não standalone, que é o reaproveitamento de parte da geração do 4G aí. Então, deve ser isso que ele está falando. Então, o que as operadoras, a maioria delas,
estão fazendo, né? Pelo menos no Brasil. No Brasil teve alguma coisa regulatória que exigiu que fosse, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas, assim, uma forma de começar a implementação do 5G só pela parte de radiofrequência, só implantando as antenas do 5G, foi essa implementação não standalone. O que é implementação não standalone? Você põe as antenas do 5G, mas você usa o core, as centrais, os gateways de dados do 4G. Tá? Só que tem um detalhe muito importante nessa implementação. Como você não está trazendo todas as... deixa eu colocar aqui na tela para você. Como você está usando um core do 4G, tudo isso que está aqui na tela não está vindo. Então, você não está vindo uma arquitetura baseada em serviço, não está vindo a possibilidade de slice, você não necessariamente está virtualizado. Então, você não tem esses ganhos que o Core 5G está trazendo, porque você está utilizando o Core 4G. Então, você só consegue cobrir aqueles casos de uso de aumento de velocidade. Os casos de uso de baixa latência e de massive, o MMTC, que é a comunicação massiva do tipo máquinas, você não está trazendo, porque isso depende do novo core. Então, o que as operadoras fizeram para acelerar o processo? Beleza, vou colocar o não standalone, o não standalone implica em colocar o rádio, somente o novo rádio 5G, aí eu vou oferecer só os casos de mais velocidade, eu deixo os outros casos de uso, as outras duas categorias, mais para frente. Então, tá. É uma implementação gradual, mas que permite já algum benefício, né? Logo Exatamente. De cara. Legal, Fábio, bacana. Bom, Fábio, muito obrigado. A gente vai... eu sei que tem muito mais assunto, o pessoal está bem interessado, mas a gente precisa respeitar o horário. Eu vou, para a gente ir lá para o nosso quiz, só rapidamente mesmo responder algumas coisinhas que o pessoal me perguntou, tá? Como é que o Thiago perguntou como é que a Amdocs encarou a pandemia. Bom, gente, a gente está praticamente assim 2 anos trabalhando remoto, né, de casa. A gente abriu os escritórios, as pessoas estão aos poucos indo lá, a gente faz alguns eventos, se encontra, alguma integração, mas é assim, sabe, do dia para a noite a gente moveu todo mundo para casa e isso daí funcionou bem, né? Então, foi assim que a gente lidou com a pandemia, é claro, dando toda assistência para as pessoas, se preocupando, dando suporte e também até para material para casa também, né? Alguém perguntou assim, tá, quantos anos tem a empresa? A gente vai fazer 40 anos, a Amdocs está fazendo 40 anos e São Carlos está fazendo 10 anos e São Paulo 25 anos que a gente está. Então, mas no geral a empresa tem 40 anos, tá? Quais são as áreas que você acha que dá mais, tem mais, quais as tecnologias que tem mais, vamos dizer, preenchem mais vagas na Amdocs? Olha, eu diria que Java é bastante utilizado, PLSQL, conhecer metodologia Agile, né? Agile, Scrum, Python também eu diria que é legal. A gente está trabalhando muito com a área de digital agora, então também tecnologias mais novas também são interessantes. Bom, teve o Patrick que falou que já trabalhou na Vivo, já trabalhou com 6 anos na Vivo e mexeu bastante com o nosso sistema Next, legal. A Maria C. Santos perguntou se a gente também dá atenção, vamos dizer em outras palavras, né, mas para transição de carreira. Com certeza, Maria, tem muita gente entrando, a Ju está aí de prova. Eu faço onboarding das pessoas, o início, e tem muita gente entrando da área de tudo quanto é área, sabe? Biotecnologia, urbanismo, arquitetura, engenheiro nem se fala, que mais? Filósofo, psicólogo. Biblioteconomia, acho que o Charles, inclusive, está aí junto com a gente. Exato. Tem gente fazendo migração de várias áreas, então é bem legal até isso para a gente, porque traz uma outra visão, traz um outro contexto aqui. Bom, queria dar boas-vindas aí, já que ele apareceu na câmera, do Nilson, o nosso
o nosso talento aí que vai nos ajudar a mostrar, a gente fazer o nosso quiz, né? Então, só para explicar um pouquinho, pessoal, como é que funciona o quiz. A gente pegou 10 perguntinhas. Fábio, muito obrigado, cara. Fica aí à vontade, tá? Muito obrigado mesmo. Foi muito legal a sua palestra e te agradeço muito aí pelo seu tempo.